Muito boa noite, time. Hoje eu vou falar sobre a psicologia no processo de emagrecimento. Quais são as fases naturais do ser humano nesse processo tão difícil? Vamos entrando aí. Muito boa noite. Todos os domingos às 8 horas da noite estarei falando sobre nutrição e educação física básica no processo de emagrecimento para leigos, né? As mínimas coisas necessárias que todo ser humano deveria saber para o resto da sua vida, assim você não teria nenhum problema em relação ao processo de emagrecimento, tudo bem? Boa noite, Mi. Vamos entrando nessa live aí. Então, vou falar das 4 fases do processo de emagrecimento, né? Onde mais de 80% da população estão nas 2 primeiras fases do processo de emagrecimento. Poucas conseguem atingir a 3ª e a 4ª fase, que são mais sólidas nesse processo, né? Então, ela é dividida basicamente em 4 fases, né? A fase de negação, a fase de aceitação, a fase de transformação e a fase da evolução. Então, eu vou falar todos os aspectos em comum, cada fase a ser seguida nesse passo a passo, né? Nessa metodologia. Lembrando que todo ser humano tem um padrão comportamental, emocional e etc. E essas 4 fases qualquer ser humano possui, né? É exatamente um padrão do ser humano. Como todas as outras questões na vida, a gente tem os padrões comportamentais psicológicos em todas as situações. E a psicologia do emagrecimento, que já foi estudada, há um padrão a ser seguido. Tudo bem, galerinha? Então vamos falar sobre as 4 fases no processo de emagrecimento e desencadear em um pouquinho mais de conteúdo sobre essas 4 fases, tá? Então, basicamente, as 4 fases são a aceitação, negação, aceitação, transformação e evolução, tá? Então, a primeira fase é a fase mais comum na psicologia do ser humano no processo de emagrecimento, é a da negação. O próprio nome já diz, onde já nega de todas as formas, todos os quesitos, o processo de emagrecimento, né? Eu não preciso, eu não sou, eu não tô com isso, eu tô bem assim. Então você nega de todas as maneiras, isso não tá atrapalhando a minha rotina, isso... Então, tudo você se nega no processo de emagrecimento, como você tem. Então, fica um pouquinho mais difícil essa fase. E nessa fase, as crenças limitantes, o que são crenças limitantes? São aqueles hábitos que foram adquiridos culturalmente ou de maneira prática que você tem certeza absoluta que isso é real, né? Por exemplo, Coca é saudável, por exemplo. Um exemplo, se você tem uma família que te condicionou ao conhecimento que Coca é saudável, a sua crença limitante vai fazer você acreditar que a Coca é saudável. Então, essa crença limitante é bem alarmante nesse processo de emagrecimento. Então, todos os seres humanos são cheios de crenças limitantes, né? Eu tenho crença limitante, mas só que menos no processo de emagrecimento e mais em outras áreas. Mas eu tenho muita crença limitante. Todo ser humano na face da Terra tem crenças limitantes, que são aqueles conhecimentos culturais que a gente adquiriu e que se tornou verdade absoluta sem a gente ver se realmente é verdade, se tem todos os conceitos pré-estabelecidos. Então a fase de negação no processo de emagrecimento envolve isso, né? As crenças limitantes são tão fortes na cabeça do ser humano que nega de todas as formas, não aceita e que aquilo é uma verdade absoluta, pronto e acabou. Muitas das vezes, essas pessoas que estão nessa primeira fase precisam de mais ajudas emocionais com profissionais na área de psicologia do que nas outras áreas, né? Tanto é que se você se motivar pelo lado nutricional e físico, você automaticamente vai desencadear a segunda fase, tá? Só que a primeira fase de negação, se você não tiver
por exemplo, uma inteligência emocional forte, você vai precisar de uma ajuda profissional para tentar sair dessa fase de negação. Então, cabe ao profissional identificar qual é o grau que você está nessa fase de negação. Se é simples, se é fácil, ou se você consegue ir para a segunda fase, né? A segunda fase é aquela fase de aceitação, aquela de autoaceitação. Você já deixa um pouquinho as suas crenças limitantes de lado e fala, poxa, sou eu, né? Eu tô vendo que eu tô fazendo alguma coisa de errado, já começa a se autoaceitar, poxa, realmente essas crenças limitantes não são tão verdades assim quanto eu pensava que fosse, e já começa a tentar alinhar um pouquinho mais o seu pensamento para tentar ir para a próxima fase, tá? Então falamos da primeira fase no processo, são 4 fases da psicologia, tá? No processo de emagrecimento, negação, aceitação, estamos falando da aceitação agora, para quem chegou, e depois vamos falar de transformação e evolução, tudo bem? Então a segunda, a aceitação, a gente já identifica os nossos erros, só que a gente não consegue quebrar essa linha de resistência. A gente fala, caramba, tô sabendo dos meus erros, eu sei o que está acontecendo comigo, eu sei onde eu tenho que ajustar, mas só que eu não consigo passar dessa fase. Essa fase é bem difícil mesmo, porque requer um pouquinho mais de trabalho. Voltou a conexão? Alguém dá um alô aí? Terminando de falar sobre a fase da aceitação. Hello, alguém tá aí? Vai mandando uma mensagem, vê se travou. Voltou, beleza. Então, essa fase é um pouquinho ruim, porque acabamos de falar sobre as dores, né? Essa fase é um pouquinho difícil, porque a gente lida com as dores, as crenças limitantes que estavam tão enraizadas na nossa mentalidade, que era uma verdade absoluta, acaba não se tornando mais uma verdade absoluta. E isso realmente dói no inconsciente, no fundo. Então, poxa, eu pensava que chá emagrecia, mas quando na verdade não emagrece, caramba, fui enganado o tempo inteiro. Então essa fase de aceitação é uma transição bem difícil, né? Tanto é que essa fase é tão difícil, que tem os movimentos que eu até sou um pouquinho contra, que são os body positives, né? Que buscam a autoaceitação. Só que eles enfatizam muito essa fase e não falam, não divulgam que você tem que estar nessa fase, puxar da fase de negação, estar na autoaceitação, para depois ir para as próximas 2. Não, eles se fixam só nessa fase de aceitação. E qual é o grande erro disso? A gente pode passar a vida inteira na fase de autoaceitação e ficar no mesmo lugar a vida inteira, né? O processo de autoaceitação pode, segundo a ciência, pode durar de 3 meses, conforme o comprometimento da pessoa, até uma vida inteira. Então, esse é o grande perigo de alguns movimentos culturais que está tendo agora com a grande explosão do aumento de peso, né? Então, priorizando a fase de autoaceitação, que eu acho ótimo, né? Saiu da negação, entra na autoaceitação, só que a autoaceitação é perigosíssima se você não for trabalhada para empurrar para a fase de transformação e evolução, tudo bem? Então, a segunda fase é a fase de aceitação. A gente aceita os nossos erros, aceita as nossas crenças limitantes, só que a gente não consegue se mover do lugar. A gente tenta, mas volta. E é onde a maioria da população, em todos os âmbitos da vida, tá? Não só no processo de emagrecimento, está nessa fase da psicologia do ser humano. Tudo bem? Até aí todo mundo tá entendendo, todo mundo tá ok, tá básico. Falamos da fase de negação, falamos um pouquinho dos tópicos na fase de aceitação. Agora iremos falar um pouquinho da fase da transformação, né? Por que todo mundo fica na fase de aceitação? Porque na fase de transformação a gente passa perrengue, né? Porque a gente formou hábitos, muitas das vezes não saudáveis, muitas das vezes ruins, 10, 20, 30, 40 anos da sua vida. E quando a gente vai para a fase da transformação, poxa, eu estou acostumado com um hábito, como é que eu vou fazer novos hábitos? Então essa fase da transformação é um pouquinho perigosa, porque você não pode ir do 8 por 80. Você tem que ir de maneira contínua, linear, progressiva, para tentar puxar um pouquinho da fase da aceitação, vem para transformação. Aceitação, puxa um pouquinho para transformação. E assim a gente vai
mudando a água do balde, né? Pega a aceitação, vamos jogar. Pega e vamos jogar. Não adianta ir de uma maneira imediata, porque você vai bater e vai voltar. Porque os hábitos são tão fortes na mentalidade e na cabeça da pessoa que vai dar ruim. Então a gente precisa fazer uma fase linear e progressiva, né? Só que também entra um outro tópico na mente do ser humano atual, né? Que é o imediatismo, né? Não, ninguém quer passar nessa maneira, passar perrengue nessa fase, ninguém quer passar, esperar tempo nessa fase devido ao nosso imediatismo atual, contemporâneo. Mas lembrando que, por exemplo, se você emagrecer 1 quilo por mês ao longo de 12 meses, você tem 12 quilos a menos de peso, né? E 1 ano para uma vida de 30, 40 anos equivale a um percentual muito baixo. Então, fisiologicamente, 1 quilo por mês é uma evolução, é uma velocidade rápida para o organismo. Só que para a mentalidade não, porque nossa sociedade foi condicionada ao imediatismo e etc, e etc, e etc. Tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado, sair da fase da aceitação e ir para a fase da transformação. Não dá para fazer um salto grande porque vai bater lá e vai voltar, que a maioria das pessoas que fazem o processo de emagrecimento acontecem isso. Então responda aqui nos comentários aonde você se identifica, qual fase no processo de emagrecimento você está. Se é o da negação, se é o da aceitação, se é o da transformação ou se é o último da evolução, tá? Então vai falando aqui nos comentários para ver cada um. Beleza? Falamos da terceira fase no processo de emagrecimento, que era a fase da evolução, transformação. Agora vamos falar da fase da evolução, que é onde a gente já adquiriu uma boa base, uma boa ferramenta na fase da transformação e a gente chega na fase da evolução. E o que é a fase da evolução? É sustentar, solidificar o que você adquiriu de troca de mini hábitos, né? Nessa fase entre a aceitação e transformação, mini hábitos se transformam em médio hábitos se transformam em grandes hábitos e a gente vai indo de maneira progressiva. E dentro desses mini hábitos, a gente tenta consolidar na nossa mentalidade na fase de evolução. Ficar uma coisa, o seu estilo de vida. Todos aqueles mini hábitos ruins que você tinha ao longo da sua vida, você vai fazendo essas fases de transição e chega na fase de evolução, você se identifica e entra como um estilo de vida, como uma coisa natural na sua rotina. Por exemplo, um simples beber água. Na fase de negação, você falava que não precisava beber água para emagrecer. Então você negava de todas as formas, através das suas crenças limitantes, que chá era melhor, que outras coisas eram melhor. Aí você saiu da fase de negação, você falou, poxa, a fase de aceitação você fala, caramba, não é bem assim. A água, você ganha um pouquinho mais de conhecimento e você identifica, pô, a água é essencial para a sobrevivência. Então também inclui o emagrecimento. Então você aceita. Só que você ainda fica sem beber água. Mas você aceita, tá na fase de negação, mas só aceita. Por isso que é muito perigoso essa fase no Body Positive, porque só aceita. Não faz nada para transformar. E aí vai para a terceira fase, que é a transformação. A transformação, sai da aceitação, vai para a transformação e você fala, poxa, a água é essencial, mas caramba, 3 litros ainda de água por dia é muito, mas deixa eu começar com 1 litro. Aí lembra daquela que você tem que ir de maneira progressiva, você não pode ir do 8 para o 80? Então deixa eu começar com 1 litro. Tchum. Vai para 1,5 litro. Tchum. Vai de maneira progressiva e linear, que aí você consegue a transformação. Aí chegou na quarta fase, a evolução, você falou, poxa, bati as metas mínimas de água. Agora eu vou tentar solidificar essas metas, transformar isso na sua rotina, no seu dia a dia, que seja algo natural, que seja algo automático. Então a água na fase da evolução se torna algo natural, onde você bebe água e você, na maneira automática, sua garrafinha está aqui, você nem sente, caramba, que precisa ser um esforço, acaba sendo condicionado o seu cérebro. Então precisa puxar toda aquela fase de negação,
até a fase de evolução. Então isso serve para tudo, né? Serve, sei lá, para consumo de álcool, onde você pode consumir bastante e diminuindo até a fase da evolução. Você pode iniciar com doces, pode iniciar com carboidratos, tudo passa por esse processo emocional. Tudo bem, galerinha? Vai dando um joinha aí, ver se vocês estão entendendo. Então, essas são as 4 fases da psicologia no processo de emagrecimento. Então, vocês viram que cada fase tem uma metodologia. Não adianta uma pessoa que está na fase 3 tentar aplicar ferramentas da fase 1. Ou quem está na fase 1 optar por estratégias avançadas da fase 4. Vai dar ruim. Por isso que você precisa de um acompanhamento, de um profissional que te orienta o caminho certo, na hora certa e a ferramenta necessária. Então, Giovana, teve alguns insights aí no seu processo? Deu para entender tudo tranquilo? Então, não adianta utilizar ferramentas de uma pessoa que está em uma fase quando você está nessa. Você vai entrar em conflito nos seus pensamentos, pode até dar resultado, porém a curto prazo. A longo prazo vai virar um efeito cascata e a casa vai cair. Então, o seu caso de aceitação, você precisa identificar quais são suas maiores crenças limitantes, quais são os seus pesos mais relevantes nesse processo. Não adianta também priorizar crenças limitantes que têm peso mínimo no seu resultado. Aí você fica tentando outras crenças limitantes que têm um peso maior. Fico enjoada quando bebo muita água, o que sugere fracionar a água, não beber muita. Beber a quantidade ideal ao longo do dia, só que em vez de beber grandes porções em 1 minuto, fracionar ao longo do dia. Eu tenho facilidade de beber 1 litro tranquilamente, tem gente que não tem. Então, o que eu sugiro? 1 copo, 20 copos por dia, por exemplo. É mais chato? É mais chato, mas aí você vai condicionar o seu corpo a conseguir beber 2 copos, conseguir beber 3 copos, conseguir beber 4 copos. Então tudo é planejamento e tudo é treino também no processo de emagrecimento, né? Não adianta você que nunca, por exemplo, não sei, se você nunca bebeu água na vida, tentar ir para 2 litros em um período do dia. Então você precisa fracionar essa quantidade. Uma metodologia que funciona para mim é tomar já logo de manhã, como é a minha primeira tarefa, água. E aí mais um pocão no meio da manhã, pocão na hora do almoço, pocão no meio da tarde, um pouquinho no fim da tarde, pronto, porque eu não gosto de ficar acordando e indo no banheiro. Então a gente já consigo bater a meta já às 5 horas da tarde da minha hidratação. Então depende de cada sistema e de cada feeling, você vai conseguir identificar, né? Entenderam, pessoal? Essas são as 4 fases. Bebo em pouco, mas fico assim no final do dia. Mas vou mudar para copo ao invés de garrafa. Boa, vamos tentar essa estratégia, né? Entenderam? Essas são as fases da psicologia. Perceberam que é um pouquinho complicado, não é tão simples assim o processo de emagrecimento. Todo mundo pensa que é fácil, né? Mas não é. Vocês viram que envolve ferramentas, vocês viram que envolve processos, né? Que cada fase é uma, cada ser humano está numa fase, cada ferramenta é necessário aplicar na hora e no momento certo e cada profissional consegue identificar. Boa noite, Adriana Braz Ferreira, vulgo tia, essa fitfóbica, viu? Não gosta de fazer exercício físico nenhum e a alimentação dela é horrível, falo mesmo da minha família, vral, né? Então, por hoje é só essa aulinha, esses 4 termos básicos, tá? Lembrando que a gente consegue estruturar tudo isso, um trabalho de consultoria. Consultoria online não é só treino, né? Consultoria online são todos esses processos alinhados no mesmo período, na mesma proporção de treino, para te direcionar na fase no momento certo. Não adianta eu te dar um treino numa fase 4 se você está na fase 2, porque aí a gente vai sair do 8 e vai para o 80. Então você precisa do treino certo, na hora certa, no momento certo. Você precisa da hidratação na hora certa, no momento certo. E tudo no time, no feeling certeiro. Porque se não tiver no feeling certeiro, a casa cai. Pode gerar reações hormonais negativas e vir para compulsão, depressão e etc. Ai, tentei, não consigo. Aí, vai para a fase, você está na fase de negação,
usa uma estratégia super avançada da estratégia de transformação, aí se frustra porque você não está nessa fase, aí você cai para negação novamente. Isso é o que ocorre na média da população. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? 1 minutinho, 2 minutinhos para retirada de dúvidas. Manda bala. Vocês falaram quais fases vocês estão no processo. Utilizem a ferramenta na hora e no momento certo. Isso é uma metodologia, né? A ciência explica isso. O que acontece é que ninguém faz essa metodologia, todo mundo quer fórmula milagrosa. Tudo bem? Por hoje é só. Não, de boas, estou na aceitação ainda. Tá vendo? A maioria, 80% da população está na fase de aceitação, né? Por isso que eu pego muito no pé desse movimento Body Positive, né? Porque essa aceitação você pode passar a vida inteira nessa fase, né? Então é muito perigoso, porque eles não falam das outras fases, eles priorizam, não, aceitação pra pão e tá tudo bem, e não é isso que a ciência recomenda, né? Espero que tenham gostado de verdade. Pelo menos já reconheço, antes nem isso, saiu da fase de negação, foi para aceitação, agora você precisa de mini hábitos para ir para a fase de transformação. Galera, beijão pelo bate-papo. A maioria dos meus alunos aqui são de consultoria, fico bem feliz porque já adianta meu trabalho, a gente já compactua nas mesmas ideias. Para quem não for meu aluno de consultoria online, também pode virar, não tem problemas, porque semana que vem eu abrirei mais vagas. Mas por hora ainda não, porque eu estou organizando tudo certinho, tá? Este é o meu primeiro passo, Nonata. É isso aí, Nonata. Vamos, que eu acabei de explicar quais são as 4 fases da psicologia. Vai ficar gravada, então só dá uma assistidinha, que é bem interessante. Todo mundo vai conseguir se identificar com essa live, tá legal? Então, um beijão para todos, uma ótima semana, com bons treinos e com muito conteúdo meu no Instagram. Beleza? Até lá, pessoal. Tchau, tchau.